Boa noite a todos, a benção. Esse é o programa Papo com Fritz, eu sou Marcelo Fritz e a gente está com mais uma entrevistada, né, dessas edições especiais de Vida e Trajetória, mãe Daniele de Iemanjá. Eu quero dizer a minha satisfação, a benção minha mãe Daniele. Minha mãe abençoe, benção. Meu pai lhe abençoe. Estou muito feliz de você estar aqui, de estar participando. Tanto tempo, né, que a gente se encontra, que a gente fala dessa live e que a gente não conseguia avançar, né, minha mãe? Verdade. E a senhora falou, eu cheguei aqui, a senhora falou que é meio tímida. Sou um pouquinho. É mesmo? Não parece. Quem me conhece de fato, assim, sabe que eu sou um pouquinho tímida, assim. As pessoas falam, a senhora fala, mãe. Mas eu me recolho e falo. É verdade. A gente vai conhecer um pouquinho da vida e trajetória de mãe Daniele de Iemanjá, com 2 L's. 2 L's. Não é verdade? Meu pai quis assim. Isso, a gente só quer agora no início dessa live fazer algumas observações técnicas, né? Se está todo mundo ouvindo o som, tá direitinho aí, Alex? Tá ótimo. Tá ótimo? Eu não estou conseguindo me ver aqui, não. Deixa eu só ver aqui para me acompanhar também, que eu gosto de me ver. A gente está aqui, estou nessa cadeira aqui, gente, olha aqui que maravilha, né? Aliás, eu fiz uma live no início dos bastidores, lá na Rede Vizinha, né, para a gente mostrar um pouquinho dos bastidores agora sim. Boa noite a todos, a benção. Estamos ouvindo aqui, ó, estamos bem, ó, olha que bonito. É verdade. Não tá bacana? Tá bacana. Aqui é clarinho, né? Quero agradecer a todo mundo aí que está chegando, que está mandando o seu alô. Gente, o som tá ok, né? Tô vendo aqui que tá bacana. Tá todo mundo escutando bem para a gente não perder nada? Convidar todos vocês para compartilhar essa nossa live, né? E dizer também, eu vou estar acompanhando aqui. Tá ok, gente? Responde aí. Tá todo mundo ouvindo aí? Direitinho? Essa live depois vai para o nosso canal no YouTube, onde a gente tem mais de 200 lives nesse perfil de vida e trajetória, com personalidades, né, que tem muita história para nos contar. Show, obrigado aí pelo retorno. Obrigado pelo retorno, né? Então vai lá no meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, e pode maratonar à vontade, tem muita coisa bacana, muito conteúdo interessante. E aproveitar e convidar todos vocês para seguirem o Marcelo Fritz aqui nas redes. A gente tem um trabalho aí com o ICAPRA e certamente vocês vão sempre encontrar bastante coisa interessante por aqui. E eu comecei a seguir mãe Daniele de Iemanjá, né? Que tem a sua página também. Fala, por favor, eu vou chamar para collab junto. Fala tem a página Axé Diamante. Não, tem do meu Axé Axé Diamante, e tem o meu particular, Daniele Marques Pedroso. Daniele Marques Pedroso. Então vamos lá. Que foto bonita, minha mãe. Do meu pai, né? Que também tá lá no nosso YouTube, né? Uma entrevista com o pai Antônio Carlos. Esse vale a pena seguir, vale a pena ver, vale a pena. Gente boa, né? Eu amo de paixão, sou suspeita. E essa foto? Ficou bonita a sua, hein? Ficou, Você é fotogênica, né, mãe Daniele? Com um estoquezinho, né? É fotogênica, né? Você é vaidosa? Sou vaidosa, sim. É vaidosa? Não. Mas aos extremos, assim? Não, ao extremo, não. Eu gosto de unha bem feita, cabelo limpo, uma roupa sempre, principalmente de candomblé, sempre muito branca, muito passada, muito bem passada. Se hoje você está toda de rechelier, né? Eu amo. Esse tipo de vaidade, né? Casa sempre limpa, essas coisas. Um candomblé com pessoas, recebendo as pessoas bem, com bastante educação. Essa vaidade eu gosto. Quero aquela vaidade ao extremo. Isso eu não tenho. A senhora acha que a vaidade hoje do candomblé, ela está extrapolando um pouco? A gente tem observado aí em algumas casas inclusive tradicionais, não acompanhando o candomblé de hoje, né? Eu digo o candomblé de muita organização, excesso de cuidado com a recepção, que acaba a gente ver, né, um gasto muito grande, e a gente vê a situação das pessoas muito complicada, e algumas pessoas não abrindo porta para fazer candomblé, para louvar o orixá, para tocar tabaco e dar pipoca, dar feijão fradinho, virado.
frango da obrigação, porque querem acompanhar esse candomblé do chipandele, da mesa dourada. Né? Como é que é isso? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que hoje em dia o candomblé realmente tá muito... É muito tudo demais, né? Eu não sou contra. Eu gosto das coisas assim, tudo certo, nos seus lugares, tudo limpo, uma boa recepção, mas tudo dentro da medida do que cabe, né? Do que cabe no candomblé. Chega um pouquinho mais pra cá. Não pode deixar de ter coisas importantes para ter 3, 4, 5 roupas. E aí, hoje em dia, né? Cada um com seu cada qual. O seu candomblé sempre foi muito bonito, né? A gente sempre... Eu gosto das coisas bonitas. A senhora sempre foi muito preocupada com isso, porque eu sempre observei, né? Acompanho a senhora já há algum tempo, e eu vejo que está tudo muito organizado, né? Tipo, as cenas muito bem, né? As pessoas, não só a senhora, mas o conjunto todo, né? E a senhora está falando com o discurso de quem se preocupa com isso, mas de uma coisa mais voltada para um tempo diferente, né? Como se a senhora desse importância a algumas coisas que hoje a senhora não dá mais. Não, eu gosto de coisas muito bonitas, mas assim, vamos supor, mãe, eu só tenho dinheiro para fazer a parte de dentro, então a gente vai fazer só a parte de dentro. Eu tenho dinheiro para fazer a parte de dentro e a parte de fora. Nega, dá uma olhadinha ali. Eu tô aparecendo um pouco mais do que ela. Só para você acertar, porque está cortando um pouquinho só ela. Eu quero que ela apareça mais. A figura principal... Não. É só mover um pouquinho, de nada. Está vendo como ela está cortada um pouco o braço dela? Esse braço está bonito, essa roupa está muito engomada. Só para aparecer, deixa eu ver como é que está aí. Entendeu? Está sobrando para enquadrar bem, ficar perfeito isso aqui. Isso, olha só, ficou ótimo agora, tá vendo? Também não me corta não, porque senão você sobra ela lá, tá vendo? Ah lá, nega, presta aí, olha aí. Acabou me cortando, é só o meio para adequar. Entendeu? Afinal de contas, essa live vai perpetuar, né? É a primeira vez, a senhora já deu muitas entrevistas, mas falando da sua vida e trajetória, com detalhes. É a primeira vez? É a primeira vez. A senhora acha importante isso? Acho, quando é bem verdadeiro, né? Uma coisa assim bem verdadeira, eu acho importante. Tem muitos zeladores que não tiveram oportunidade de contar suas histórias, né? Então a gente vê muitas pessoas que a gente conhecemos e que as pessoas falando coisas que na verdade não são, né? Também tem muito isso, né? Tem muita história em torno, né? Agora ficou perfeito. Mas a gente estava falando da questão da vaidade e da mudança. O que a senhora pensava antigamente que a senhora deixou de pensar? Eu acho, por exemplo, que a senhora parecia muito mais. Hoje você está mais reservada. Dentre essa questão que eu observo, o que mais? Reservada é sempre melhor, porque o candomblé é muito difícil, né? Como você falou, a gente é de uma maneira e às vezes você é muito vista, aí fica sendo muito questionada e as pessoas ficam falando muito, coisas que não é a minha verdade, né? Não é a minha vida. Então, depois que você pega a maturidade, e eu comecei no candomblé muito cedo, né? Eu me transformei em Elorixá, com a casa aberta, foi muito cedo. Não tinha muita experiência do que era. Então, eu achava que a bondade que eu tenho, a minha transparência de ser o que eu sou, de falar com você aquilo que eu acho, aquilo que é um fato, eu achava que eu falaria para você e seria aquilo. E o candomblé, infelizmente, não é assim, porque você fala A e as pessoas reproduzem B. Então, na maioria das vezes, é melhor eu ficar dentro da minha casa do que ficar... Eu fui a tantos programas, tantas coisas, e depois o candomblé foi se transformando. O candomblé em si se transformou. Hoje em dia, eu até vejo que tem voltado algumas pessoas muito sérias, assim como você, que faz um programa que é a verdade, né? Não sei se chamar de programa é certo, mas faz as lives que são a verdade, que retrata. São pessoas... Hoje em dia já está mudando um pouquinho, porque eu vejo que o candomblé como ia, estava muito difícil, né? Quando a sua ficha caiu? Que voltou ou que... Quando a sua ficha caiu que a senhora teve essa noção, ou quando a senhora percebeu isso? Quando as coisas ficaram muito difíceis para mim no candomblé, na minha vida, em um determinado segmento do candomblé. Aí eu me vi que aquela movimentação toda, aquilo tudo... Aquele excesso? Não me ajudou em nada na minha vida.
entendeu? Mas tornou a senhora conhecida, deu acesso a muitas Me deu pessoas acesso, foi muito que bom. veio para a mãe Daniele porque era uma mãe de santo bonita, apresentada. E muitos vieram também por esse motivo errado, né? Tive filhos de santo que chegaram na minha casa. Aí eu vim aqui porque a senhora é muito bonita, essa casa é muito bonita. Eu falei, você veio pelo motivo errado. Porque quem me vê sentada aqui de rechilier assim, não consegue me imaginar quando eu não estou assim. E quando a senhora não está assim, como é que é a mãe Nossa Daniele? Senhora! Como é a mãe Daniele nos bastidores, assim? Essa mãe Daniele que as pessoas não conhecem. Né? Sou aquela que pega um cabrito, que corta, que faz, e as pessoas falam, eu não acredito. Eu dei uma filha de santo que olhou para mim, eu não acredito que com essa sua mãozinha a senhora pega um cabrito. Eu falei, pego, fico de pé no chão, sento no chão, entendeu? Se não tiver ninguém para bater um ibocé, eu vou bater. É sobre isso. Então, as pessoas tinham uma visão de mim muito errada. Que eu era a princesinha que não chegava perto de um frango, de uma galinha. E essa não é a verdade. Eu sou normal. A senhora disse essa coisa das pessoas, às vezes, que tiveram acesso à senhora por a mídia ou por essa exposição que a senhora sempre estava presente em programas de rádio, isso e aquilo. Né? E o que isso trouxe de bom e de ruim? De bom foi conhecimento, né? E assim, muitas pessoas que me conheceram de verdade, fizeram amizade comigo, continuam, né? Me respeitando pela pessoa que eu sou. E o lado negativo é que às vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa impossível de chegar, que eu sou uma pessoa que sou autoritária, que sou metida, intocável. Cara. Essa parte, então, é a pior. É mesmo, é? Cara. Acho a mãe Daniele cara? Caríssima. Caríssima. O que Daniele, assim de mais... Eu tenho um sonho de tomar uma obrigação com a senhora, mas eu sei que a senhora é caríssima. Eu falei, não. Também tem um inimigo, né, que fala assim, mãe Daniele, nem chega perto. Nem chega perto. Que ela te vira de cabeça para baixo até cair as moedas. Opa, assim? É muito assim, pai. Que falam, mas como é? Que falam, mas a realidade não é essa. Meus filhos de santos estão aí para... Como é a realidade? Quando pode, pode. Quando não pode, a gente ajuda. E quando pode, não é o extremo. E isso, meus filhos de santo podem entrar aí na live e falar. O que não pode faltar numa obrigação para a senhora? A senhora falou aqui de algumas coisas que a senhora valoriza muito. O que não pode faltar na obrigação? Nada pertencente ao orixá. Nada pertencente. Não pode faltar um cabrito, não pode faltar um opi, não pode faltar nada, não pode faltar uma folha. Não pode faltar nada. Eu não deixo faltar nada. Eles dizem que eu sou chata demais. Demais. Mãe, a senhora é chata demais, a senhora é exigente demais. Gente, quando eu peço por orixá, eu peço muito. Você pede muito, né? Ninguém pede pouco. Sim. Ninguém vai pedir uma velhinha. Vamos pedir uma velha de 7 dias, certo? Sim, eu tenho uma loja, às vezes as pessoas chegam na loja e falam assim, eu preciso comprar isso que meu marido foi embora e eu preciso não sei o quê. E você... Aí ela fala, mas isso é tão caro. Eu falei, mas... Exatamente. Então... é isso, não pode faltar nada. Nada que se use para o orixá, da porta para dentro, não pode faltar. O que pode faltar é a cerveja do candomblé. Se você tiver, você bota. Se você não tiver, você não bota. Não pode faltar no dia do candomblé uma comida decente para as pessoas comerem, né? Se não tiver um bolo de 10 andares, faz de 2 andares. Mas uma comida para te receber, para receber os amigos que vêm, comida limpa, comida bem feita. Eu não estou falando de bacalhau, de camarão, apesar de eu adorar. Não estou falando disso. Estou falando de uma comida bem feita. Isso não pode faltar, né? Mas... qual é seu nome todo? Daniele Marques Pedroso. A senhora nasceu aonde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aonde? Em Cascadura, acho. Não lembra? Não é dessas que lembra... Ai, não mesmo. Não, Cascadura. Sou feito de manjar, né, pai? Nasceu em Cascadura em que ano? Nasci em 1965. Filha de quem? Zainir Camilo Marques Pedroso. E o pai? Neida Cunha Pedroso. Sua família é grande? Enorme. Quantas irmãs ou irmãos? Não, hoje tenho 2, já tive 3, um faleceu. Nós éramos em 4 irmãos. E você, nessa fileira, você é qual? Só a segunda. A segunda? Só a segunda. Se dava bem com seus irmãos? Me dou.
Ainda me dou. Ainda se dá? A senhora nasceu em Cascadura e falou rápido de Cascadura. É porque eu só me lembro que Ficou foi lá pouco Cascadura. Ah, não, você diz de morar? De morar. Não, de morar, sempre morei em Marechal Hermes. Nasceu em Marechal Hermes? Nasci, de morar em Marechal Hermes. Em Marechal Já Hermes. me mudei, uma época da minha vida morei no Irajá, quando meu filho mais velho nasceu, mas aí eu voltei para perto da minha mãe, em Marechal, e continuo lá até hoje. Gosto de Marechal. Quando abri Campo Grande, fiquei morando na roça um pouco, mas isso não dá certo. Eu não sei se na vida de alguém dá, mas na minha não dá, porque ficou muito complicada, eu fiquei em Marechal. Até hoje eu moro lá em Marechal. E aí, a sua infância, né? Como é que era a sua infância? Fala um pouquinho da sua infância, do que a senhora lembra, do que a senhora gostava. Eu era uma menina de rua, porque eu tenho 3 irmãos. Hoje 2, mais 3, né? Então eu era de jogar bola de gude com eles, soltar pipa, desse jeito. Bem moleca mesmo. Sempre foi de rua? Sempre fui moleca de rua. Seus pais não reclamavam? Não, porque de rua que eu digo Ali, de quintal, né? Essas brincadeiras de... Sua casa era de quintal? É, de quintal. Com aquelas várias casas, várias famílias. Tu era tão alegre. Morava minha avó e a gente. Sim. Quando criança, a senhora gostava de quê? Além dessas brincadeiras, né? O que a senhora gostava de comer, por exemplo? De comer? Eu acho que eu sempre gostei de comer camarão. Camarão, é? Eu amo. Quer me enfeitiçar, me dá camarão, porque vai me enfeitiçar, porque eu vou comer. Ó, pai Antônio Carlos, está Ô, online. papai, Um benção, papai. Antônio Carlos. Minha mãe, e a senhora sempre se dava bem com todo mundo, além de ser de rua, porque quem é de rua é boa de porrada. Como é que era a senhora não tenho com essa isso? parte. Não tem essa parte? Não, eu sempre fui do bem, assim. Eles falam que eu sou calma demais. A senhora, eu vejo a senhora com muito cuidado, né? Uma pessoa assim, elegante, né? É isso mesmo? Ou como é que é? Mãe Daniele não tem barraco? Como é que é isso? Não, às vezes eu fico nervosa, mas eu nunca fico nervosa com elegância. Mas fico. De vez em quando fico nervosa, de vez em quando grito, mas é pouco. Não é uma coisa que é um sempre, é só de vez em quando. A senhora foi uma criança que teve de tudo? Como é que foi sua infância com relação a essa questão da parte financeira? De tudo, não. Porque nós éramos em 4, minha mãe trabalhava para ajudar meu pai. Sua mãe trabalhava em quê? Trabalhava no comércio, trabalhava em loja de móveis de criança, no Castelinho, que tinha ali em Madureira, não sei se ainda tem. E seu pai? Meu pai também era do comércio, trabalhava em loja de comércio, eu não me lembro agora. Mas todos os dois eram da mesma profissão. Todos dois. Estão vivos? Meu pai sim, a minha mãe é falecida há 7 anos. Há 7 anos. 7 anos. Você se dava mais com seu pai ou com a sua mãe? Em criança, eu sempre me dei muito com a minha mãe, mas aquela coisa da filha agarrada com o pai, eu digo que eu era muito agarrada com meu pai. Em criança. Depois eles se separaram, aí é óbvio que eu fiquei com a minha mãe, aí criou um elo maior, e ela também depois foi feita de Logum-Edé, a única pessoa da minha família assim chegada do santo, porque a minha família toda é católica, só eu e ela. Você, quando criança, você tinha tudo? Tinha tudo necessário, não tudo livremente, assim, tenho tudo, quero comprar aquela roupa, vamos ali comprar. Não, não era assim, mas eu tinha tudo para viver bem, com dignidade. Mas fui trabalhar cedo para conquistar mais aquilo que eu queria. A senhora estudou aonde? Eu estudei num colégio ali em Bento Ribeiro. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome? Bem de Iemanjá, né? Ai, não me lembro, são detalhes, Olha, mãe, né? eu cheguei aqui e falei, mãe Daniela, a gente precisa de um jarro, né? A gente precisa de um jarro. É a primeira vez que eu vim aqui, né? Você pediu logo eu falei que eu assim, não a gente tinha precisa de jarro. um jarro. Olha, vocês precisavam olhar para a cara de mãe Daniela. Porque não tinha. Parecia que... Aí ela falou que, ai meu Deus, como é que a gente... Tipo assim, como não tem... Olha que garrafa linda que ela traz, ó. A senhora é assim mesmo? Tipo assim, surpreender? Que, pô, eu achei, vai trazer uma garrafa que eu não vou nem poder botar na mesa. Sou assim mesmo. É assim mesmo? Sou na minha vida, sou no barracão. A senhora gosta de receber bem? Demais. É? Eu gosto muito de ser bem tratada. Eu, particularmente, Daniele. Eu gosto de ser bem tratada.
Eu gosto de chegar nos lugares, até numa loja que vai comprar um objeto, eu gosto de ser bem tratada. Então, eu acho que você tem que dar às pessoas aquilo que você gosta. Quando a senhora não é bem tratada, o que a senhora faz? Normalmente, eu peço licença e vou embora. Com educação. A senhora já pediu licença e foi embora de um candomblé? Eu já fui embora de um candomblé. Não precisa citar, é claro. Já fui Já embora. foi embora. Chegar assim e você sorrir, beber um copo d'água ou nada, disfarçar e já. E tomar um ar e ir embora. Já foi. Há muito tempo, mas já foi. A senhora não lembra o colégio que estudou, meu Deus? Não, esqueci, mas vou lembrar. Quem sabe até o final da live Gostava eu me lembro. de estudar? Não, muito. Não gostava? Não muito. Mas qual a matéria que você tem que ter uma matéria que a senhora gostava? Matemática. Educação física. Matemática? Eu gostava de matemática. Caraca, detestava matemática. Exato, né? Matemática exato. Eu gostava de matemática. Eu fui trabalhar muito cedo. Quantos anos? 17. 17 anos? Fui trabalhar para ajudar minha mãe, porque ela já tinha separado do meu pai, aí a vida já começou a ficar um pouco mais difícil. Aí eu fui trabalhar. Aí depois que você pega o gosto para o trabalho, né? Como é que você se identifica nesse seu grupo de irmãos, né? Como é que era o seu papel ali na família? Em jovenzinha, eu era que ajudava e chamava a atenção deles e... Mesmo não sendo a mais velha? Mesmo não sendo a mais velha, mas é aquela que... Espírito de líder. De líder, desde pequeno. E até hoje eu sou meio assim. Hoje não muito junto da família, porque o candomblé leva a gente distante, né? Afasta. É uma nova família, né? Afasta. Minha sobrinha, quando eu cheguei lá no sábado, até mandou uma mensagem para mim, linda, depois, falou, tia, eu não acredito que a senhora conseguiu vir. Eu falei, venho. Minha sobrinha Mas neta. a impressão que dá é que a senhora começou a se organizar para isso, né? Essa maturidade, talvez, que a gente tinha dito no início, começou a moldar a sua vida de uma forma diferente, né? Trabalhar cedo me trouxe muitas coisas boas, né? Porque eu tive muita responsabilidade. Eu precisava trabalhar, precisava ajudar minha mãe. Então aí eu fui criando... Estava em Marechal ainda. Marechal. Fui criando responsabilidades. Então, para mim, quando eu me vi, né, como Ialorixá, não foi tão difícil. Porque eu consegui... a responsabilidade que eu já tinha, né, em casa, eu passei a ter dentro do candomblé. Aí, para mim, foi um pouco mais fácil. Eu acho que serviu para me ajudar nessa parte. A senhora estudou até quando? Segundo grau só. Até o segundo grau. Embora faça todos os meus filhos fazerem faculdade. Tenho 3. Um já está formado e os outros 2 estão fazendo faculdade, porque eu não abro mão dessa parte, que é muito importante, né? Hoje em dia, então, com faculdade já está difícil, sem. Sim. Essa questão de aprendizado, de colégio, né? Quando a senhora era assim... estava começando e começou a trabalhar, tal. O que a senhora tinha alguma coisa assim de sonhar? Eu quero ser isso, eu quero ser uma enfermeira, eu quero ser uma escritora, eu quero ser mãe de santo. Mãe de santo eu não sonhava. Eu tinha vontade de ser aeromoça. Aeromoça? Aí depois eu vim descobrir que eu tenho medo de voar, né? Aí não combinou. Como é que foi isso? Como é que você eu tenho pavor. Foi voar a primeira vez e ficou apavorada? Não, já não deu para ser aeromoça por conta que tive que trabalhar no que tinha, né? Sim. E aí eu, desde sempre, fui secretária. Sempre. A senhora foi trabalhar com 17 anos em quê? Era secretária de uma advogada ali em Madureira. E como é que foi? Foi fácil arrumar o primeiro emprego? Com 17 anos, pô? E não foi difícil, porque foi através da minha mãe. Porque ela trabalhava ali em Madureira, conhecia, nessa parte foi fácil. Foi difícil o trabalho. Porque eu era meio, como é que fala? Boy, meio, fazia tudo. Fazia muita coisa. Tudo que... E por um lado é bom que aprende muita coisa, né? Isso, foi muito bom. Eu aprendi na marra, como as pessoas falam, né? Sim. Eu não estudei para aprender a fazer o que eu fazia. Eu trabalhei. Você foi aprendendo, fazendo. É igual o candomblé de antigamente, né? As pessoas aprendiam na roça de candomblé. Aprendiam na cozinha de candomblé. Não no Google, né? Como é que foi o primeiro salário? Fala para mim. Para minha mãe. Foi para sua mãe? Todo? Foi para minha mãe. Mas não guardou nada? Não fez assim, não, menos isso aqui eu vou... Não tinha. Aí depois eu comecei a guardar para mim.
Aí essa coisa da vaidade, de começar a ter as coisas, foi um pouco depois. Primeiro foi para minha mãe. E como é que mesmo. foi o rosto da tua mãe quando recebeu o seu primeiro salário? E ver essa sua atitude? Feliz, né? Ela ficou muito... Minha mãe era tudo para mim. Depois de... Muito sofreu, né? As coisas da vida. Aí foi. A sua ascensão no trabalho, você começou como secretária, né? E aí depois como é que foi? Então, eu sempre fui nessa área de secretária. Eu trabalhei em Madureira, aí depois fui trabalhar em Rocha Miranda. Com contador. Eu trabalhei em um advogado, e depois fui para Rocha Miranda, trabalhei no escritório de contabilidade e advocacia também. E ali eu fiquei 17 anos. Ali eu fiz santo, só saí de lá depois que já tinha Campo Grande, quando eu saí de lá. Sim. O candomblé, como é que o candomblé chegou na sua vida? Então, eu, desde nova, assim, eu fiz santo porque eu passava muito mal. Aquelas coisas. Não fiz santo porque eu entrei numa casa de candomblé. Você tinha quantos gostei. anos quando você começou com esse sintoma, né? 19, mais ou menos. 19 para 20 eu comecei. Aí a minha avó, que era viva na época, falava assim: Daniela, você vai passar mal antes ou depois do café da manhã? Passava mal, desmaiava no Tinha quantos anos? ônibus, nos 19 para 20. 19 para 20? Aí a minha mãe já frequentava uma casa de candomblé, onde eu fiz santo, Aonde era? em Bento Ribeiro, na casa da Nadiede. Mas, assim, Era qual nação lá? Efon. Tipo, É da família do papai. Aí ela não levava a gente, mas eu comecei a passar mal e tal. Aí quando foi com 22 não teve jeito. Bom, gente, você está chegando aí, eu estou conversando com Mãe Daniele de Iemanjá, esse é o programa Papo com Fritz, é um programa que a gente já tem assim... na verdade, eu comecei com essa coisa de entrevistas e discutir temas voltados para as nossas tradições na rádio Mauá Solimões, né? Isso foi Nossa. muitos anos, tem uma história. E aí a gente criamos esse programa Papo com Fritz da ideia de registrar a história, a vida e trajetória de algumas personalidades. Comecei isso em 2019 e a gente já tem mais de 200 entrevistas no meu canal no YouTube. Essa entrevista com a Mãe Daniele de Iemanjá, que é uma personalidade do candomblé, a gente está conhecendo e registrando a sua vida e trajetória. Vai para o meu canal no YouTube, que eu quero convidar vocês a me seguir lá, né? Marcelo Fritz Oficial. Toca o sininho para todos os vídeos, vocês irem lá maratonar. Tem muitas histórias interessantes, inclusive de pessoas que já se foram e a gente tem a honra de ter esse registro de vida e trajetória. A gente está conseguindo fazer isso aqui com a Mãe Daniele de Iemanjá, que, aliás, eu tenho muitas pessoas que às vezes eu encontro, falo, abraço, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E a ideia é de fazer muito mais, né? Mas, na medida do possível, a gente vai fazendo. Então, vai lá no canal no YouTube, me siga aí no Instagram, né? Para vocês estarem sempre acompanhando esses nossos programas e conteúdos interessantes voltados para as nossas tradições. Eu quero, inclusive, dar aqui o Jornal Icapra para a senhora, que é um trabalho que a gente já tem há 19 anos, né? Tá aí com a força total. Mesmo? 40, ficou bonita essa capa, ficou, né? Muito! Isso é para a senhora aí, o Jornal Icapra já está distribuído, edição 151, né? Enquanto ela dá uma desfolhada aí, dá uma atenção aqui para todos vocês. Olha, a Walter Costa, ó, Deusa. Walter Costa? É. Deixa eu olhar. Ah, meu primeiro Iaô. Olha, é mesmo? É. Em que ano? 1996. Olha só. 21 de setembro de 1996. Causou boa impressão, né? Causou boa impressão. Chamar de deusa, né? É maravilhoso. Que bom. Ele. O Hudson, mãe maravilhosa. Né? Também, meu filho. A Simone Ferreira. Tá marcando pessoas, obrigado. Tá marcando pessoas, convidando para assistir a nossa live. Carol, linda, maravilhosa, minha avó de santo. Filha do Walter. 21 JC, minha avó, te amo. Caê Eduardo, se eu não me engano. Benção, avó. Olha, tomando benção aqui a mãe e a Marcelo, a Alcemir, a minha diva, Walter Costa, ó. Ó, é o primeiro Iaô, chamando de diva, ó. Que bom, como é que é isso, né? O primeiro Iaô, você tem essa relação comigo, boa, tomou né? todas as obrigações. Isso é bacana, né? Muita coisa. É o pai pequeno aqui de casa. Ah, é? É. Que tem bom. posto dado por Mãe Iemanjá. Hudson Navarro, grande mãe, Simone, benção a todos.
Eu Machado, benção, mamãe. Olha que Júnior eles fazem Santos, um tá aumento. ótimo. Simone Ferreira, ok. Luiz, sua benção, mamãe. Esté, maravilhosa. Ó, Pai Anderson Carneiro, benção, mãe. Mota, benção, mãe. Walter, nossa eterna professora. Professora de quê? De Candomblé? deve ser da vida, né? Da vida? Da vida. O que você prioriza em ensinar e fazer com que seus filhos, né, siga o padrão de mãe Daniele? Então eu vou falar até do Walter. O Walter, quando ele fez santo, era muito novinho mesmo, e morou comigo. Os primeiros anos dele, de fazer santo, comigo, era aquele jovenzinho, né? E eu falava para ele assim, filho, a gente tem que ter dignidade. Você, quando sair de casa, você sempre tenha seu dinheiro da passagem para voltar. Você pode ir de carona com qualquer pessoa, passear, mas tenha dignidade de não ter que ficar sentado num lugar esperando a pessoa poder te levar para casa. Você tem que ter as suas coisas, a sua vida. Você tem que crescer. E ele naquela idade, né? Muita farra, né? Dali ele foi aprendendo, e hoje é um professor, fez faculdade, estudou, porque é o que eu digo, eu não fiz, mas eu faço questão que todos os meus filhos de santo estudem, que eles progredem, que eles façam... A pessoa tem que ser grande primeiro na vida, para depois ser no candomblé, né? Embora isso aí, inclusive, é uma discussão, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade que a senhora tocou nesse assunto. A gente sabe que existe, a faculdade é importantíssima, todos devem estudar alguma coisa, enfim. Sim, estudar qualquer coisa, né? Agora, existe também hoje uma discriminação com aquelas pessoas que, e quando eu digo existe uma discriminação, eu não estou generalizando, é algumas pessoas que, dentro do axé, começa a discriminar aquelas pessoas que optaram pela vida do candomblé. Que assim, sim, mas existem pessoas, a senhora sabe que existem pessoas, eu conheço pessoa, por exemplo, dentro do axé, que morreu virgem por conta de coroar Oxalá, por exemplo. Isso é muito bonito. Isso é muito forte. Muito. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, né? E algumas pessoas que estão ali do lado do Pai de Santo e acabam não tendo essa oportunidade e que elas adquiriram um conhecimento porque essas pessoas viram fonte de pesquisa para doutores, para antropólogos, para historiadores, né? É o caso de muitas ialorixás e babalorixás que não adquiriram esse saber dos homens, mas adquiriram o conhecimento do candomblé, da cultura. Então, é um acervo de cultura muito grande. Isso é dedicação, né, pai? Sim. Isso é importante. Sim. Agora, o que a senhora acha, por exemplo? Algumas pessoas discriminam essas pessoas. É claro certíssimo. Que a pessoa ela não tem que usar disso, o conhecimento, para desprezar nem diminuir ninguém. Porque existem pessoas que fazem isso, né? Certeza, é doutor lá no seu escritório, que é claro, cada lugar no seu quadrado. Mas existem pessoas que estão ali com o seu procedimento, com os seus, né? Mas abdicaram dessa vida civil, né? Por exemplo, a gente tem a história de Gaiacu Luísa, por exemplo, que tem uma história muito bonita, que ela, por exemplo, ela não botava roupa civil. Diz que ninguém nunca viu Gaiacu Luísa com roupa civil. Ela vivia inteiramente para orixá. Isso é uma coisa muito bonita. Né? Isso é perfeito. Mas existem pessoas que discriminam determinadas pessoas do candomblé. Eu digo assim, a pessoa tem que ter dignidade própria. A pessoa não tem que ficar encostado em ninguém na vida. Não é se dedicar a uma religião, né? Assim como padre, assim como grandes mães de santo que ficam, hoje mesmo, são voltadas só para o orixá. Então, não posso discriminar nenhum tipo de coisa, né? A gente estava falando a senhora começou, a sua mãe frequentava um terreiro, você começou a ter vibrações, isso, né? Passava mal. E aí a senhora se inicia, já tinha ido a candomblé? Não, eu só ia na casa da minha mãe de santo. Depois de minha mãe de santo, né? Sim. Mas na casa da mãe de santo da minha mãe na época. Sim. Não frequentava, não. E o que a senhora achava quando ia assim? Porque você bonito. Achava bonito? Bonito. Minha mãe de santo também é de Iemanjá, feita de Iemanjá. Sim. E aí, aí até que ponto a senhora chegou à iniciação?
Aí eu comecei a sentir algumas coisas, né? Aquelas coisas normais de sempre. Não passa, mas foi mais pela saúde mesmo. Porque eu trabalhava, eu já tinha minha vida. A senhora tinha quantos anos? Certinho. Quando eu fiz santo, 23. 23, foi em que ano? 1998. 98. Ou 1988. Em 88. E a senhora se iniciou em 88 na casa de quem? Da Nadiege de Manjá. Quando a minha mãe começou a frequentar a casa dela, apesar de eu ter feito santo na casa que a minha mãe frequentava, a minha mãe não era feita ainda. Eu me iniciei antes da minha mãe. Sim. Quando eu me iniciei, a Nadiege já tinha casa em Realengo, na rua Montes Claros, número 23, ali perto do vagão. Aonde a senhora se iniciou? Onde eu me iniciei. Eu me iniciei no dia 28 de agosto de 1988. Ai, meu Deus, estou roubando 10 anos. 88. Ó, 10 anos. Ó, São 10 anos é muita anos, coisa. É muita coisa, é muita história. É. E no barco da senhora? Foram Sozinha. Sozinha. Meu Deus do céu, como é que foi isso, minha mãe? Sozinha. Eu tinha medo de tudo. Apavorada, porque eu não conhecia o candomblé, né? Eu conhecia a beleza daqui. Mas eu não frequentava, eu não fui a Bian. Não foi a Bian, não meu fui a Deus Bian. do céu. Não fui. E aí fui, e a minha mãe de santa, ela era de Iemanjá, um pouquinho, cheguei lá no dia 31 de julho. Sua família apoiou? Minha mãe. E a minha avó, apesar de não ser espírita, de ser católica, Que via você passando que mal. apoiou isso. E aí eu cheguei lá no dia 31 de julho, quando foi no dia 1º de agosto, me deu um ebó, me deu um banho, já me botou lá dentro, assim, no sabagi, né? Aquela coisa assim fechada, já não via mais o quintal, já não vi mais nada, só saía para fazer o que tinha que fazer. Você trabalhava, e já voltava. estudava? Trabalhava. Estava de férias? Como é que foi? férias. Estava de férias? Estava de férias. O que a senhora tem a dizer para uma pessoa hoje que está frequentando um terreiro, assim, só frequenta de en passant e vai se iniciar? A senhora a sua iniciação foi assim, você mesmo falou, não conhecia nada, foi tudo muito novo. O que você tem a dizer para uma pessoa que está começando ou quer conhecer um terreiro e que ela quer saber, né, entra antes? O que você tem a dizer para essas pessoas? Entrar antes é sempre muito bom. Mas sabe como é que é um casamento? Às vezes a pessoa namora 10 anos, quando casa não dá certo. Isso também pode acontecer no candomblé. Eu acho que a pessoa tem que ter fé naquilo que está fazendo, ouvir o seu coração e ouvir aquilo que o orixá tem para você. E ter certeza de que não é fácil. O candomblé não é fácil. A vida de Iaô não é fácil, a vida de Ebome não é fácil, a vida do candomblé não é fácil. A gente tem que saber que vai abdicar de muitas coisas. Né? Quem gosta de samba vai deixar muito de samba, quem gosta muito de beber vai precisar diminuir, vai ter uma outra vida. A pessoa tendo a consciência disso, ela pode ir na casa que o coração dela mandar. Eu tenho muitas pessoas que chegam aqui, jogam búzio comigo e no mês seguinte faz santo. E dá super certo. Eu tenho uma pessoa aqui feita, o Fernando de Oxumaré, que ficou mais de 10 anos como a Bian na minha casa, fez santo, deu certo, graças a Deus está aqui ainda. Mas o que a senhora acha ideal? Eu acho que o coração bater. Eu acho que o ideal é o santo dizer que aquele lugar é seu. E você saber respeitar aquele lugar. Mãe Estela dizia uma coisa muito interessante, né? Uma vez, numa entrevista, ela disse para mim, Marcelo, a gente nasce e a gente não escolhe o nosso pai e a nossa mãe. Mas nós temos o nosso livro, porque existe um conto de fadas, né? Que o fundamento do tó dela, e não sei o quê. E ela, quando ela disse aquilo para mim, eu falei, gente, ela disse, nós não escolhe o pai e a mãe, mas o zelador, a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Tem que escolher. É isso que eu digo, você tem que olhar para aquela pessoa assim. Eu vejo aquela pessoa como meu pai de santo. Eu sei de todas as pessoas. Mas todo mundo que olha a senhora, nossa, a mãe de santo é muito bonita, toda engomada, é essa mãe de santo que eu quero. Aí chega lá, a mãe Daniela está naquele tempestade, aquele mar agitado, como é que é? Um maremotozinho. Maremotozinho. Aí, já aconteceu isso? Ah, mas eu não imaginava que a senhora é assim. Ah, mas não é muito, não. Não é muito, não? Não, sai de vez em quando.
Aí a senhora se iniciou, como é que foi o período de Iaô, né? Conhecer aquilo tudo? Difícil. Acordar cedo, aquela rotina, as rezas. Frio, né? É agosto, né? Frio. E a minha mãe de santo era braba. Brabinha. Foi difícil. Para mim foi muito difícil, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não conhecia. Cada vez que abria uma porta... A pior coisa era ficar sozinha? A pior coisa era ficar sozinha. Eu nunca sabia quando ia abrir a porta o que ia acontecer. Diferente de hoje em dia, né? Não sabia se eu ia ficar deitada, se eu ia ficar em pé, se ia tomar banho. Eu me 17 anos, então... E aí eu frequentava um candomblé, outra, aquela coisa toda, então todo mundo falava, é assim, assado, você ouve muitas histórias. E aí depois, tudo muito diferente. É diferente, Mas para mim, assim, a pior parte foi realmente o período que eu fiquei 28 dias sem ninguém, só com a Jibunã e a mãe de santo. Então, para mim, essa parte foi muito difícil. A minha mãe não era feita, não podia entrar. Escutava só os pezinhos dela, né? Olhava por debaixo da porta, assim, para ver se via alguma coisa. Que eu acho que todo dia é igual, né? Olhava assim, não via nada, com a porta baixinha. E quando você saiu? Fiquei emocionada no dia seguinte. Fiquei feliz, né, com tudo que falaram. Foi muito bonito para mim, eu gostei muito, apesar dessa parte de... Agora é algo muito forte, né? Principalmente quando você é ingênua, né? Eu gosto da pessoa que é ingênua. Da pessoa que... É claro que ela não é burra, não é cega, não é maluca, né? Mas é ingênua. Aquela pessoa que não pergunta o que vai acontecer. A gente tem muitos professores no candomblé, né? A gente tem muita gente que adora falar de fundamento, conversar sobre fundamento. A gente chega no candomblé, os bastidores, as pessoas estão falando sobre feitura, sobre raspagens, sobre vários aô, né? Que o aô tem muito essa coisa que a senhora falou, de o segredo, né? Daquilo que é o presente, que não tem graça. Eu dou um presente para a senhora e eu falo, ele está dando não sei o quê. Né? O que a senhora acha dessas pessoas, por exemplo, que quebra o axé, que estão dialogando sobre coisas particulares de determinados axé, até porque cada axé tem o seu particular. O candomblé não tem uma Bíblia, né? Então, cada um é cada um. Assim, eu tiro por mim. Eu acho que tem assuntos e lugares dentro, né, do seu reservado, dentro da sua casa. Você pode conversar com seus familiares, trocar uma ideia, adquirir conhecimento, que é muito importante o conhecimento. A pessoa tem que adquirir conhecimento diariamente, né? A gente tem que descobrir cada vez. Mas eu acho que existem lugares e assuntos. Aí a senhora se iniciou, foi maravilhoso. Foi. Né? Saiu, se surpreendeu com aquilo tudo, cada hora era uma novidade. Fiquei 7 dias ainda dentro do barracão para depois poder ir para casa. Para depois a minha mãe de santo botava uma corda assim no meio do quintal. Porque Iaô não passa debaixo de corda, né? Pelo menos no meu tempo, eu não passava debaixo de rua. Aí você passava e aí a quebra das quisilas, as coisas do meu tempo, na minha casa foi assim. Vamos ver se o santo vai chegar, se o santo vai... Sabe? Essa parte, isso eu sinto muita falta do candomblé de hoje em dia. Eu digo para meus próprios Iaôs, né? Não é de ninguém, não. Eu não vivo na casa de ninguém, não. É dos meus próprios. Essa coisa, eles não têm mais. Essa magia. Essa magia, não é? Hoje em dia, por que é a quisila? Por quê? Eu posso comer para saber se eu faço mal? Come então. Se passar mal, é um problema seu. Chega uma hora que você fica, né? Mas naquele tempo foi tudo... E aí veio o dia de finados, aí volta para a roça 2 dias antes, passa o dia de finados, vai embora para casa 2 dias depois. Chega na casa antes do santo comer, não é vai isso? Descansar o corpo. Eu vivi tudo isso e não me arrependo. E adaptar como Iaô, como é que foi? Você falou que sua mãe de santo era rígida. Era beça. Assim, eu sou uma pessoa que eu sei receber ordens, entendeu? Eu sei receber doutrinas. E como eu também gosto de dar ordens e das coisas serem muito certas, essa parte para mim não é difícil. Não foi difícil. Não foi difícil. Eu, né, já trabalhava, já tinha uma situação melhor, já tinha uma vida. Mesmo assim, não foi difícil. Era mim. Jovem, mas Era já jovem, tinha responsabilidades, já tinha alguma consciência. Não foi difícil para mim saber que eu tenho que ficar abaixada. Não é difícil para mim até hoje.
Eu abaixo meu pai de santo, com 30 e tantos anos de santo, 36, vou fazer 37 agora, com 21 anos e 30 anos de casa aberta, eu abaixo. É meu pai de santo. Eu não tive essa dificuldade. Eu acho isso tudo muito importante. Porque se você não abaixa para escutar, você não pode levantar para falar. O que a senhora no Candomblé, né, o que foi mais difícil, né? Algumas perguntas você achou que você se adaptou. O que foi mais difícil? Mais difícil? Mais difícil? Eu acho que o mais difícil para mim são as pessoas, não o Candomblé. O ritual do Candomblé para mim é muito bom. Para mim, no Candomblé, o mais difícil foi eu me acostumar com as pessoas do Candomblé, com aquilo que o Candomblé traz. Viver em sociedade, Viver casa em com muita gente, com muita diferença. A vaidade das pessoas, isso para mim, sabe? Aquela famosa ingratidão das pessoas, isso para mim foi o mais complicado no Candomblé. Não a vida de Candomblé em si. A sua relação com a sua mãe de santo? Foi boa. A minha mãe de santo era uma pessoa maravilhosa. Foi boa, sim. Ela era uma pessoa muito difícil, como toda boa pessoa de Iemanjá, eu também sou um pouquinho. Ela era uma pessoa muito difícil, mas com ela eu sempre me dei muito bem. Apesar de não ter ficado na casa dela, eu me dei muito bem. Você ficou quanto tempo na casa? Fiquei 1 ano só. 1 ano? É. Como é que foi isso? Eu tive um problema com o marido dela e tal, não me adaptei, e aí preferi sair, né? E como é que foi? Como é que foi que eu saí? Você foi direto para algum lugar? Não, você ficou... não, fiquei em casa. Ficou em casa, vou dar um tempo, vou resolver. E desde que eu fiz santo, que ela dizia para mim, né, você vai ter que ter casa de Candomblé, você vai elorixá, e nunca... Eu falei, No início, falou isso para você? Falou, e eu falava, E como é que você via isso? Falei, não, vou não. Não vou não, quero trabalhar, gosto do santo, cuido, faço, compro, venho. Mas como é que pode, né, a mãe de santo olhar, ser novinha de santo? Você vai ter... Falei, não, não vou. Não, isso não é pra mim, não. Vê, eu sou uma mulher de trabalho. Gosto de trabalhar, gosto de sair para trabalhar, gosto de vida, de trabalho, de casa, dá pra mim, não. E aí você ficou quanto tempo nesse tempo, né, de refletir, até porque você se iniciou numa casa, né, ficou um período e aí automaticamente bate aquela coisa, poxa, eu não posso errar, eu preciso escolher. Exatamente. Aí eu fiquei um tempo em casa, sem nada, mas Quanto tempo, mais ou menos? Uns 3 anos, 2 para 3 anos. Aí acaba que você começa, né? Fez santo uma vez, é para toda a vida, não existe, né? Na minha não dá para voltar. Tem gente que fala assim, outro dia, eu vou lavar a cabeça para tirar a mão do fulano, né? Mas não vai botar outra mão? Mas como é que tira? Como é que faz? Como é que tira a mão do fulano? Como é que é isso, minha mãe? Como é que a senhora vê isso? Uma vez a mão, sempre a mão, né? Não tira. Você, né? Tem uma obrigação com outras pessoas. Eu mesmo, né? Tenho a mão da minha mãe e tenho a mão do meu pai, Antônio Carlos. Aí a senhora ficou uns 2 anos, e aí como é que foi essa coisa de ver um novo caminho? Aí, tomei 3 anos, fiquei em casa novamente. Aí quando eu tinha 5 anos de santo, aí eu comecei, sabe aquela hora que a vida dá tudo certo no lugar errado? Sim. Gente, eu tenho trabalho, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, eu tenho um negócio mexendo dentro de mim, uma coisa que não acerta. Aí foi aí que eu falei, quer saber? Acho que eu vou comprar um lugar para fazer um quartinho pro meu santo, que também não tem como meu santo ficar morando aqui num quartinho na minha casa, não sei o quê. Aí comprei. A senhora conseguiu trazer o santo? Trouxe. Essa questão de trazer o santo é outra questão polêmica dentro do Candomblé, né? Pai de santo, meu pai de santo, por exemplo, a pessoa que quer sair daqui fala, pode levar, vem santo buscar é seu, logo, vai, leva. Seu. Como é que a mãe Daniele lidar com essa situação? O filho de santo veio para casa, às vezes a senhora fez de tudo, às vezes Deus ajudou com muita coisa, deu tudo de si, eu vou me embora, não sei o quê, resolvi, estou precisando. Como é que é a mãe Daniele com essa situação? A mãe Daniele fica muito triste, mas deixa levar.
Tem horas que eu bato o pé, né? Tem horas que eu bato o pé, né, Igor? Tem horas que eu bato o pé. Mas no final deixo levar, porque o santo é da pessoa, né? É da pessoa. Eu antes já tinha tive um outro... Já tive épocas da minha vida de achar que não vai levar, que não vai levar, que não sei o quê. Mas a maturidade faz você entender que não vale a pena. E que aquilo só vai lhe dar trabalho, né? Trabalho, é mais um ibá cheio de poeira no meu quartinho, né? E você vê que filho de santo, você tem que manter, né? Igual um passarinho, uma gaiola aberta. Ele fica se ele quiser. Porque se ele não quiser ficar, não tem nada que vá fazer com que ele fique. O filho de santo que sai da casa por razões, né, particulares e de repente volta. Como é que é? Como é que a senhora vê isso? A senhora recebe? Como é que é? Mãe Daniele. Recebo desde que o problema que ele teve, a razão dele, não tenha me ofendido. Não tenha ofendido a minha casa, não tenha... Ui, perdão, pai. Desde que a razão dele não tenha criado nenhum tipo de constrangimento para mim, nem para a minha família, para nada. Aí ele pode, que ele tem o direito de ir e vir, né? Mas também uma vez, né? Saber sair, saber entrar. Não é um ioiô, né? Que vai, quero tirar umas férias, vou ficar em casa. Ah, minhas férias acabou, agora eu volto. Também não é assim, é tudo dentro de um contexto. Se afastar, ter períodos de que não quer, ter períodos que precisa ficar recluso, eu entendo. Eu também já tive o meu, então eu entendo. Foi, mãe Daniele? Foi. Conta pra gente, que eu não sei. Não? Não. Eita ferro. Tô mal informado. Preciso me informar. Precisa se informar. Quer que eu conte essa parte agora? O que a senhora acha? Posso contar, não tem problema nenhum. Eu tinha minha casa lá em Campo Grande, né? Aí foi crescendo, e aí eu tive um problema na minha vida. E não cresceu pouco. E naquela época, né, as pessoas entravam, faziam, a gente ajuda, a gente paga, não precisa pagar nada, não. E aí foi crescendo. E a minha vida mudou. A minha mãe ficou doente, teve um AVC. Minha mãe ficou doente... Que era uma pessoa... Meu braço direito, né? Depois a minha mãe veio a ser feita de Loguandé, era a mãe pequena lá de casa. Era a única pessoa do santo da minha família que eu podia contar. E aí foi uma fase da minha vida... E que, de uma certa forma, como a senhora mesmo disse, o candomblé nos afasta da família. Da família. E era uma forma da senhora ter alguém importante para a senhora e da família ali. Que tinha aquela referência. Exatamente. E aí eu tinha, né? Eu tinha ela doente, ficou em cima de uma cama. Na época eu tinha já meus 3 filhos. Um com 5, outro com 3 e o outro com 6 meses. E aquilo foi dando uma confusão na minha mente. Eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Eu não vou. E aí os problemas da casa de candomblé, né? As contas que se pagam, a luz que queima, aquelas coisas. Lidar com as pessoas, com os problemas das pessoas. Eu meio que surtei. Falei, eu não quero mais ser mãe de santo. O santo eu não vou abandonar jamais. Mãe Iemanjá nunca vou abandonar na minha vida. Mas eu não quero mais isso para mim. Essa turbulência demorou quanto tempo? Acho que eu fiquei uns 4 anos. Aí falei, eu não quero. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero poder tomar conta do meu filho. Quero poder levar minha mãe para fisioterapia. Sabe? Aquele nó que dá na sua cabeça. Eu falei, eu não quero mais. Não quero. Todo mundo, eu falei, eu vou vender Campo Grande. Todo mundo, mãe, que loucura, essa casa, tudo isso. Eu falei, eu não sou apegada a coisas. Apesar de eu gostar muito de ter coisas, quem não gosta de ter uma casa boa, né? Um bom carro, uma boa joia? Apesar de eu gostar, eu não sou apegada. Ai, vou morrer por essa parede aqui. Não vou mesmo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu não sei exatamente. O Yuri tinha... Meu filho tinha uns 2 anos, né, mais ou menos, ele tem 19, tem uns 17 anos isso. E aí eu fui procurar uma mãe de santo, porque eu não ia no meu pai, né? Papai, vou vender a casa. Ele ia me bater, no mínimo, né? Deixar de manjar uns 3 dias. Aí essa pessoa falou para mim assim... 10 anos. Eu falei, essa pessoa falou assim para mim, minha filha, mãe Iemanjá é a sua mãe. Ela quer o melhor para você.
ela está mandando dizer para você que se você quiser vender a sua casa de candomblé, você pode vender, que ela vai te dar caminho para isso. Mas ela está te mandando dizer que do destino ninguém foge. Aí eu só escutei a parte de que eu podia vender, né? Botei a venda, vendi rápido. Foi um baque para os meus filhos de santo? Foi. Hoje eu me arrependo? Me arrependo. Se eu tivesse tido um pouco mais de apoio, um pouco mais de maturidade, se eu tivesse chamado eles um pouco mais para a responsabilidade, talvez eu não tivesse feito. Mas eu fiz e acabou. Fiz e está feito. E aí fiquei afastada, uns filhos de santo foram embora, outros ficaram comigo na minha peregrinação, ficaram comigo o tempo todo. E o que a senhora falava para eles? Se quiser procurar outro pai de santo, eu vou entender. Porque quem não quis mais a casa de candomblé fui eu, né? Mas aí muitos ficaram, muitos voltam. Citar nomes fica difícil, né? Alcemir, Manfrim, Marcelo, de Xuguian. Eu tenho muitos filhos bons, muitos filhos. Meu amigo, a mãe pequena daqui hoje em dia, sempre. Eu digo que eu sou muito dedicada aos meus filhos de santo e eles são muito dedicados a mim. E é isso que me fez voltar. Eu tenho que dar obrigação neles na casa de filhos de santo, que abriram portas para mim, para eu, né? Júnior. Aí você teve um período que fez dessa forma. Fiz dessa Esses forma. que quiseram acompanhar, ficar se comigo achou aí também, bonito. como é que vai ficar empatando a vida espiritual deles, né? Aí, como eu já tinha muitos filhos de santo de casa aberta, que eu tenho isso na minha vida, né? Eu tenho E que muitos filhos de antigamente santo. tinha muitas pessoas que foram iniciadas em Casa de irmãos, residência, isso. Afastava os móveis no É, interior tinha da Bahia, isso, né? afastava os Muito. móveis e o candomblé na sala. E aí eu comecei a fazer assim, aí eu falei, gente, aí não dá mais, né? Não dá. Aí comprei lá em Septiba, um terreno maravilhoso. Foi, né? Mas não me acostumei lá. Eu achava muito distante. Eu moro em Marechal Hermes. Trabalhava na cidade. A logística não batia. E vendi. Aí cheguei a comprar um terrenozinho ali em Campo Grande, ali em Palmares. Quando eu comprei aqui, tem 6 anos que eu estou aqui. A senhora falou, né, nessa trajetória, né, nessa turbulência de acontecimentos, né, muita intensidade, né, mãe Daniele? É, foi mesmo. Né? É isso aí, gente. Ó, mãe Nem sempre Daniele são tem flores. história. Ó, Nem sempre são flores. ó, Robson, vamos dar atenção aqui para os nossos, né, telespectadores. Ah, o Robson, benção, mãe Daniele. Elaine, também, benção, mãe. Também está assistindo. Euto, a benção, mãe. Walter Costa, exemplo. Superação, né, meu amigo? Alexandre Nunes, boa noite, a benção. Brude, também mandando diamantes, ó. Oh. Axé diamante, É, axé né? diamante, Como é que é o axé é. diamante? Por que essa coisa do axé Tá diamante? todo mundo pergunta, por que axé diamante? Porque é melhor, porque é isso, por nada. Nada assim tão coisa. Uma coisa simples. Quando eu comprei lá em Sepetiba... Aliás, para chegar aqui, né? A senhora falou comigo, só botar axé diamante. É, porque... Mas eu cheguei bem, botei o endereço, cheguei Chega bem, bem sem também. problema. É, sem problemas. Quando eu comprei o terreno lá em Sepetiba, uma filha de santo minha, uma EQED, foi botar no Waze, né, lá a localização. Aí tinha a rua, bem assim, porque o terreno lá era de esquina. Uhum. Aí uma rua era, mas já não me lembro o nome, e a outra Diamante. Aí ela, mãe, vai ser o axé Diamante, então. Porque a gente não pode mais usar axé Campo Grande, porque não é em Campo Grande. Então vai ser axé Diamante por conta do nome da rua, da localidade que deu no Waze. Aí ficou axé Diamante. Aí quando eu trouxe pra cá, trouxe com esse nome. O nome da casa mesmo, qual é? Ilê, Axé, Iemonjá, Soluto e Abaomi. Sim. No Instagram, tá? Axé Diamante. Axé Diamante. Minha mãe, a senhora falou dessa trajetória, né, e toda essa turbulência de acontecimentos, né? A senhora conheceu o pai Antônio Carlos quando? Eu tinha 6 anos de santo. 5 para 6. Uns 6 anos de Da santo. sua casa de vamos dizer. santo, a senhora parou um tempo, foi direto para ele? Ou... Não, ele abriu a minha casa de santo. Sim, mas a senhora conheceu outra pessoa nesse intermediário de que Conheci se uma iniciou? pessoa que eu tomei 3 anos. Sim. E aí eu fiquei um tempo na casa dele, tomei 3 anos, saí também. E aí eu conheci o papai.
E, na realidade, Já conhecia, não? minha mãe já conhecia, assim, né, em termos. A minha mãe de santo era filha da mãe carnal dele, da mãe Romilda de Iemanjá. Então, nós somos da mesma família. Sim. E aí eu conheci ele dando lá na casa da minha Gibonã. Minha Gibonã, quando eu fiz santo, Josidinha San, eu fui na casa dela um dia, já tinha comprado o terreno, já estava construindo lá. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Qual foi a rua de Campo Grande? Soldado Garcia. Soldado Garcia. Cristóvão Garcia. Você lembra o ano que comprou, quando foi para lá? Eu abri em 1996, comprei em 1994, aí levei uns 10, 11 meses construindo a casa, e aí levei 4 meses plantando, né? Axé, gomieira, aquelas coisinhas. Pai Antônio Carlos. Pai Antônio Carlos, tudo. E abri dia 4 de maio de 1996. Lá. Lá em Campo Ficou quanto Grande. tempo lá? Fiquei até 2012. 2012? 2012. 2012. Aí depois ficou nesse momento... Eu fiquei uns 3 anos ou 4, aí fui para Sepitiba e estou aqui há 7. Aqui veio quando? E 7 anos atrás? 7 anos atrás. 7 que vai fazer esse ano ou 6? 6 anos. 6 anos. A gente está em 2025? Foi em 2019. 2019, mais ou menos, É isso? É isso. Terreiro a gente não tem mania de botar as datas, né? É importante. É importante. Lá em Campo Grande eu tinha. Tinha. Aqui eu vou na botar verdade, novamente. que na verdade o axé Foi lá. fundado lá. Então, papai que fundou né, lá, o axé plantou como tudo. o próprio... Eu também 7 anos na minha casa já em Campo Grande. Entendi. A inauguração do barracão foi com meus 7 anos. E aí, pai Antônio Carlos, como é que foi essa paixão eterna, À primeira vista e eterna. Ele foi um alicerce para mim. Porque hoje em dia eu digo, a escola de candomblé é muito importante para todo mundo. Sim. Eu não tive muito essa escola, né? Por eu ter saído da casa de candomblé, eu não tive muito. Então, quando eu inaugurei a casa, eu conto isso para todo mundo assim, uma coisa. Teve aquela festa, né? Maravilhosa, aquela coisa, os 7 anos, não sei o quê. Papá. Aí no dia seguinte eu cheguei, sentei no quintal, olhei, o que eu vou fazer agora? Como é isso de ser mãe de santo? Como? Porque assim, não é só o conhecimento, não é só o que você aprende, é como você lida. Como você faz, né? Como você... Eu tinha regras de vida, né? Normativa de vida. Tem que ser assim, tem que ter respeito, tem que ter... A minha vida transmitia para ali. Mas como é mãe de santo? E aí o papai teve uma importância muito grande para mim. O papai ficou comigo lá em Campo Grande, acho que uns 3 anos. Nossa. Quer dizer, ele é comigo até hoje. Mas eu digo que em Campo Grande, papai, fazer um iaô. Vou para aí, Ondina. Me chamam de Ondina, né? Me chamam de Ondina. Vou para aí, Ondina. Ficava comigo. Papai foi dar uns 7 anos. Vou para aí, Ondina. Ficava comigo. Papai tem um mequede. Estou aí, Ondina. 3 anos, no mínimo, ele ficou comigo ali, todos os meus barcos, cada cabrito, cada ubi, cada quelê. Papai enfiava quelê. Papai ajudava, ensinava como criava. Porque essas coisas, né? É só vivendo que você sabe. Eu não tinha muita coisa disso. Papai ensinava, papai fazia, ficava e me ajudava, fazia os baras, moldava, né? Papai é artista plástico formado. Não sabia, não. Então fazia os vultos. Daniela, é assim, Ondina, vem, não sei o quê. Assim, ficou ali comigo. Isso foi uma parte muito importante da minha vida. Qual o maior aprendizado de todos esses que o pai Antônio Carlos deu para a senhora? Amor, dedicação e respeito pelo orixá. Meu pai é uma pessoa que ele tem, né, mais de 70 anos, 70 anos hoje ainda, e ainda faz as coisas ali do orixá, ainda mata o bicho dele, ainda faz tudo, tem dedicação, vai para todos os filhos, senta, conversa. Antigamente bebia muito café e muito cigarro, hoje em dia é só o café, mas ele é muito dedicado. Papai dedicou também a vida ao candomblé. E isso eu tenho, né, como exemplo. Eu adoro essa parte dele. Tá, né? Hoje em dia é mais velhinho, né? Tem aquelas coisas, né? Mas
Ele é maravilhoso. O seu primeiro barco foi tirado em Campo Grande. Foi tirado em Campo Grande. Foi o Walter de Cadeira Lugonhedé. coisa, né? É, tem que ficar assim, Essas né? cadeiras, né? Tá faltando uma almofadinha na cadeira na Não, próxima tá vez. ótimo essas cadeiras. A cadeira da senhora é qual? Provavelmente essa que você está sentado. Porque a do meio Mas eu tô errado, então. tá certíssimo. Não. Pelo amor de Deus, mãe Daniele. Pelo amor de Deus. Tudo bem que eu sou... Então, digamos que é o Xaguian, porque o meu pai sempre dizia, nós somos o orixá somos nós. Exatamente. Não sabia disso, gente. Pelo amor de Deus. Mas pode ser que não seja, que não é marcado. É. Então, meu primeiro barco foi o Iaô de Lugonhedé e os 7 anos de Oxalufã. Ah, é? E 21 depois de daí não setembro. parou mais? Não parei. Só paro quando eu paro. E aqui em Santa Cruz? Aqui, meu primeiro barco, eu tirei um barco em julho, de 3, depois tirei uma nanã, e por aí vai. Você tem muito filho de santo de casa aberta, né? Muitos. Chegou Eu tenho sorte com isso, não sei se é sorte, se é... sei lá. É verdade. É de mim. É. Muitos mesmo. É interessante essa coisa houve um período, né? Como que a senhora, eu coloquei que a senhora tinha mais, tinha uma exposição maior, né? Hoje a gente vê a senhora mais reservada, né? Então tinha um momento assim que todo mundo falava muito, mãe Daniele de Iemanjá, mãe Daniele de Iemanjá. Parece uma coisa, não. É verdade. Isso te incomodou em algum momento? Me incomoda às vezes e me incomoda até hoje. Por exemplo, um exemplo. Eu gosto da vida de exemplos, do que a gente vive, né? Eu estou confirmando uma enquete para um filho de santo meu lá em Irajá, que vai sair sábado. Aí a gente vai para a cachoeira. A enquete muda. Eu falei, gente... Eu falei, minha filha, tá com algum problema, mamãe? Alguma coisa? Aí a minha filha de Santo Márcio falou, mãe, ela tem pavor da senhora. Eu falei, pavor? Como assim, pavor, né? Não tem medo que as pessoas falam que a senhora é imponente, que a senhora é isso. Gente, eu não sou nada disso. Eu só acho que a pessoa tem que ter uma postura, né? Eu não posso entrar numa sala de candomblé. Eu falo para eles aqui, casa de candomblé não é boate, não é casa de show, né? Que você tem que ter uma postura, você tem que ter um respeito. Tratar bem as pessoas é uma coisa, ficar de não cabe, né? Falei, eu sou assim, mas... Aí, dali pra frente, já foi, já conversamos, já faz isso, faz aquilo, aí não orou, não sei o quê, ela já estava mais risonha, me conheceu. Porque a primeira impressão, às vezes, é muito do que as pessoas falam sobre mim e não do que eu sou na realidade. Eu não sou esse bicho de 7 cabeças, essa pessoa metida, né? Essas pessoas, ai, não, ó, não, de fato, eu não sou assim. Se conviver comigo... Você parece uma pessoa muito prática. Sou demais. Demais? Na vida existe o sim ou não. Ágil. Ou você pode, ou você não pode, você quer ou você não quer. Você tem paciência? Muita. Tem? Muita? Tem paciência? Não parece. Não tenho? Tem? Muita. Tolerante? Muito. Ah, é? Até demais. Tenho. Só não pode me enganar, sabe? Não me engana. Ah, é. Você não admite. Não tolero. Me fala a verdade. Você é de que signo? Sou de peixes. De peixes. Faz aniversário quando? 9 de março. O que a senhora gosta de ganhar de aniversário? Aproveitar que os filhos e netos, né? Tem muitos netos. Eu acho que a senhora tem muitos netos. Tem, porque eu tenho muito filho. Porque eu tenho muitos filhos de casa aberta, né? Aí se reverte. Eu gosto de ganhar... Eu gosto de ganhar perfume. Eu gosto de ganhar sabonetes bons, sabe? Cheirosos. Eu gosto de ganhar hidratante. Eu gosto de ganhar sapato. Gosto de ganhar coisas assim. O que mãe Daniele gosta de fazer no dia a dia? Ver televisão. Ver televisão? Quais seus programas favoritos? Séries da Netflix. Olha, tem aqui esse telefone da senhora. É o meu, é. Lei seca, notificação. Que isso? A senhora é preocupada com a lei seca? Não, eu não bebo. Mas como? Quem é que acompanha esse celular aqui? Tem alguém? Quem anda comigo? Ai, mas pelo amor de Deus, quem dirige? Eu dirijo, meus filhos, minha filha dirige, mas eu não bebo. Não ande em carro com quem tiver. Gente, eu fui pego na lei seca uma vez e eu tinha bebido um latão de cerveja e graças a Deus Exu, né, conseguiu que o advogado cancelasse a minha multa. Olha só que bênção. Mesmo. Nunca mais bebi dirigindo. Eu não bebo, né, mas baforo Exu, essas coisas. A senhora não bebe?
Não, não é que eu não beba, mas eu não tenho o hábito de beber. Ah, vamos sair para beber? Não. De vez em quando, uma taça de vinho eu gosto, uma pina colada. Tá vendo? Depois diz que não é chique, é povão. Não. O que a senhora gosta que é povão? O que eu gosto que é povão? A batata frita de Marechal. Como? Você come? Como? É o que mais? Olha, falou como do cachorro pizza, quente. Senta ali, Macarrão com salsicha? Não, não gosto de macarrão com salsicha. Para com isso. Gosto de macarrão com salsicha, não. Mas também já comi muito na escola macarrão com salsicha. É. Eu gosto das coisas simples. Gosto de sentar para comer a pizza. Come Marechal, sento ali. É essa imagem que as pessoas têm de mim que não é a verdade. Mãe Daniele e Marechal Hermes. Nunca! Que é a senhora mesmo? Senta até de roupa de parece com a mãe Daniele. Eu sento até de roupa de ração e Marechal Hermes às vezes para comer alguma coisa. Ah, é? Tem alguma coisa que a senhora se limita por ser mãe de santos e a mãe Daniele? Que a senhora se limita, não vou, gente, eu não vou ficar aqui, imagina o Marechal comendo batata. Não, isso não. O que, mas eu acho que coisas não cabem para mim, não cabe. Ah, não me cabe ficar num pagode até de madrugada, não me cabe botar um shortinho curto. Ah, é? Eu acho que não combina. Não combina. É preconceito, nada contra, mas eu não me vejo assim. Aliás, eu acho que eu já nasci velha, já nasci mãe de santo, porque eu nunca fui assim. Uso short, saio. Eu sou uma pessoa normal. A senhora gosta de viajar? Adoro. Adora viajar? Amo viajar. Lugar de praia, lugar tranquilo, lugar agitado? Lugar de praia e lugar tranquilo. Ai, que bom, aqui eu tô tranquila, ninguém vai vir me ver. Já aconteceu isso? Você não tá num lugar assim, você crente que tá tranquilo. Mãe Daniele, a benção. Já aconteceu em Salvador. Eu fui em Salvador ver a festa de Iemanjá, em fevereiro. Aí eu tava assim, aí o rapaz estava fazendo uma filmagem. Aí ele fez assim pra mim, a senhora pode chegar pra lá um pouquinho? Eu falei, sim, pois não. Quando eu virei ele, Mãe Daniele, ai meu Deus. Assim. É bom, né? É bom, esse tipo de coisa eu gosto. E continua adorando o camarão. Adoro camarão. Gente, filhos de santo, netos de santo. Eles sabem. Eles camarão sabem e bacalhau sabem. A senhora chega lá, tem que ter o camarão. Normalmente, quando eu chego em alguma casa de filhos de santo, tem sempre um pratinho de camarão. Mesmo que a comida quer seja... agradar a mãe Daniele, isso aí já quer me agradar. Antigamente era Coca-Cola, né? Porque eu bebia muito Coca-Cola. Hoje em dia eu não bebo mais. Você não é gorda, você está sempre elegante, mas né? eu não bebo Coca-Cola. Cuida do corpo, da alimentação? Mais ou menos. Mais ou menos faz ginástica? Agora eu tô fazendo, né? Tá fazendo? Tô. Porque a cardiologista falou, faz essa ginástica. Eu falei, mas eu faço ebob. Mas isso não é ginástica. Já fez algum procedimento estético? Estético de... Botox, estica aqui, estica aqui, estica ali. Não, mas um botoxzinho aqui, um pouquinho, já botei. Já botou? Mas faz com frequência? Não. Aquela coisa... Porque senão estica demais, né? Fica muito fora de forma, né? Que tá exagerando, não, né? mas um pouquinho... E é engraçado que as pessoas, quando estão exageradas, elas não conseguem ver. E não as para pessoas jamais, e não né? para. Esse é um vício. É um vício. Agora, a senhora falou da questão da viagem, né? De prato que a senhora gosta, de coisas que a senhora não gosta muito de fazer, né? De ir a qualquer lugar, mas adora um passeio, né? Gosto de show, contanto que tem uma cadeirinha para sentar, que eu já estou na idade. Aqui não tá ruim, não? Voltou? Ah, que bom. Que bom. Mãe Daniele de Iemanjá é história, e a senhora fala rápido, né? A senhora não... Por isso que eu falei de praticidade, né? O que você não tem paciência? Eu não tenho paciência para enrolação. Mãe, olha, ontem o meu bichinho, o meu não sei o que... Fala logo o que você quer. Entendeu? Direta. Tipo, mãe, eu te amo, me pede logo o que você quer. Eu gosto de coisas diretas. Porque notícia boa, notícia ruim, diretamente, você resolve, né? O que te chateia? Disse-me disse. Fofoca. Pergunta para a mim, famosa né? fofoca. Pergunta para mim se você tem alguma casa coisa... Casa de santo sem fofoca. Como é que é a casa de santo sem fofoca? Não existe, eu acho. Aqui tem muita gente, né? Diversidade de pessoas. Agora, o disse-me disse que... eu tô aborrecida com a minha mãe. Gente, diga para mim. Por quê? Vamos resolver ou não vamos resolver? A senhora perdoa? Perdoo. É rancorosa? Não, rancorosa não, mas tem coisas que eu não esqueço.
Entendeu? Mas assim, rancorosa não, porque isso traz a saúde fica debilitada. O que te deixa feliz, além dos sabonetes, perfumes e do prato de camarão? O que me deixa feliz é uma pessoa dizer para mim assim, um filho de santo, dizer: mãe, eu estou tão feliz, tive uma conquista. Mãe, o orixá foi tão bom para mim, eu tive uma conquista. Isso me deixa feliz. Porque normalmente eles só dizem: minha vida está tão ruim, estou com tanto problema. Né? O que te entristece? A falta de reciprocidade das pessoas. Eu, sem demagogia, sem nada, eu me dedico ao orixá. Eu agora tirei até umas pequenas férias, assim, porque eu fiquei muito cansada. Ah, é? Fez o quê nas férias? Nada, fiquei férias sem muita macumba. Os filhos de santo quer saber, os netos eu fui também. em Salvador de novo. Foi em Salvador de novo? Gosta de Salvador, Fui no candomblé do Alisson de Oxoguian lá. É? Salvador é bom, fui em né? Penedo também. Penedo é maravilhoso. Eu fui também. Comeu é. aquele rodízio de fundi, né? Fundi, maravilhoso, né? Então, o que me deixa chateada são essas coisas, né? A dedicação e depois, assim, do outro lado, não tem. Ai, eu não posso. Gente, poder ninguém pode, né? Mas quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando não quer, desculpa. Qual a maior, a senhora ter... É muito interessante essas histórias, né? Porque o que a senhora passou e revelou aqui, compartilhou com a gente, eu não tenho dúvida que algumas pessoas já passaram. Sim, muito. E que outras pessoas, assim, são muito atentadas a isso, né? É uma experiência interessante porque, como o jogo disse para a senhora, o destino a gente não foge. Não foge. Estou aqui de novo. É verdade. Construindo, fazendo obra, tudo de novo. E aí, quando a senhora que obra em casa de candomblé não para voltou, jamais. como é que você, a senhora lembrou, né, dessas palavras? Na hora. Aí, cheguei aqui, né, humildemente. Vamos plantar axé de novo. Papai, vem, papai. Tá vindo, papai, né? Sempre comigo. Vem, papai, vamos lá um dia, né? O que mais a senhora relutou na sua vida que não teve... Que não teve jeito, que eu relutei? Acho que não tem nada, não. Eu sempre aceitei muitas coisas. Eu acho que você passa aquilo que você tem que passar. Então você tem que aceitar o que você tem que passar. E no momento que Deus e o orixá determina que você tem que passar. Fico aborrecida? Fico com raiva? Fico. Eu queria comprar tanto aquela coisa agora, mas não tem que ser agora. Então eu já fui muito mais afoita em jovem. Muito mais afoita, eu era mais revoltada, mais... Assim, mais... Agora não. Agora eu costumo aceitar mais as coisas como tem que ser. O único que... Uma coisa que eu não aceitava, né? Porque eu tive muitas dificuldades em ter filhos. Eu demorei muito a ter filhos. Então, quando teve logo... Logo 3. Qual é a diferença? Quem são? Fala um pouco da... Matheus tem 26 anos, a Júlia que tem 23 e o Yuri que tem 19. São de santo? Nenhum deles. Agora que a Júlia foi suspensa por minha mãe manjar. Olha só. Quando Fala do seu casamento. Eu não sou casada mais. Não. Casou com quantos anos? Eu casei... Não casei jovem, não. Porque já devia ter uns 33 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E os seus filhos? Fiquei 15 anos casada. E como é que é hoje, né? Essa coisa dessa ligação do seu filho, né? Sua filha? Minha filha. Sua filha. Como é que foi isso? Depois você acordou? Ela começou a vir. Como foi ela ser suspensa? Então, ela começou a vir por vontade própria, porque eu nunca trouxe. Em criança, eu nunca trouxe. Mesmo porque não era só eu, né? O pai não é da religião e tal. Então, eu nunca trouxe. Quando ela ficou adulta, ela começou a vir. Aí, de repente, surgiu a vontade dela de ser suspensa. Brotou nela. O meu filho mais novo começou a vir, aí um dia ele estava aqui, tomou um barra-vento, o negócio nunca mais voltou. E o mais velho só é simpatizante. Ele vem, tem fé, dia 6/6, mas vamos fazer um presente? Bom, você não diz que tem um negócio? Pra prosperidade. Falei, pô, Bará, Matheus, vamos fazer, mãe. Fiz lá com ele. Não tenho neto. Todos 3 solteiros. A senhora pensa no futuro da casa, na continuidade? Como é que é a sua visão com relação a isso?
Sinceramente, só continua se for uma determinação de mãe Iemanjá. Caso contrário, eu prefiro que não continue. Eu, Daniele, prefiro que não continue. Que venda, dê o dinheiro para meus filhos. Mas, se for uma determinação de mãe Iemanjá, se quem ficar, né? Olhar, ver, ou se ela chegar, né, algum momento da minha vida e disser que vai ter continuidade, vai ter por vontade dela. Eu sigo exatamente. A senhora ainda não tem nada programado, não se resolve com isso. Não. Engraçado, a gente se reencontrou na casa do pai Jorge Caribé e ele pensa exatamente assim. Ele falou assim, isso não é preocupação minha. Não é minha de verdade. Algumas casas têm essa preocupação por conta de futuro, de caminho. Né? Minha filha é Ked, então não sei se meu filho, um neto, então, é o que eu estou dizendo. Mãe Iemanjá que vai determinar. Por mim, fecha, vende, divide e pronto, foi minha história por aqui. Gente, mãe Daniele de Iemanjá. Olha, a senhora, estamos chegando ao finalzinho, né, aqui desse bate-papo, como a gente falou, né? Não é? O que a gente deixou de falar? A gente falou de infância, de adolescência, casamento, da sua trajetória pelas casas que a senhora passou, esse casamento perfeito, né, com o pai Antônio Carlos. Perfeito. Né? Esse é perfeito. De gostos de samba, de futebol, de churrasco, de batata lá de Marechal. Não estou ganhando batata. Já comeu batata de Marechal? Eu nunca comi, tenho maior vontade de comer. Vou te convidar um dia lá. Aliás, ó, pai Antônio Carlos está nos assistindo, né? Meu pai, o senhor me prometeu levar lá na feira de... Vou combinar com ele. Ele me prometeu de me levar na feira que ele vai. Ele falou que adora aquela feira lá. Como é que é o nome? De Honório, pô. Ele vai ver. Eu não conheço, adoro feira. Né? Eu gosto de feira também. Eu vou na Feira da Glória. Pastel de feira, não é uma coisa normal? Eu amo pastel de feira. Pois é, adoro feira. Vou na Feira da Glória, na Feira da Praça 15 ali, que é maravilhosa. Foi? Já. Aquela feira é maravilhosa, adoro feira. E ele falou assim, não, vou te levar na feira aqui. Feira de Honório tem tudo. Tá me devendo, meu pai. Vamos marcar, papai. Tá me devendo, olha. Lopes está mandando abraço aqui, Alexandro também, né? Walter Costa também, Cristiane. Gente, tem muita gente aqui, ó, mandando alô. Gente, depois eu vou querer olhar uma por uma e eu não tenho dúvida que mãe Daniele também vai fazer isso. Eu vou chamar depois ela para essa collab com esse bate-papo nosso, para eternizar. Mãe Daniele, fala de novo o seu Instagram, minha mãe. Daniele Marques Pedroso. Daniele com 2 L's e Pedroso com Z. Marques Pedroso. Eu vou chamar para collab antes de eu terminar. Deu uma travada aí. Parou, Esther? Não? Voltou? Tá. Bom, mas graças a Deus a gente já praticamente concluiu. Nossa, a gente vai quase, para os momentos finais, tá ok? A gente vai para os momentos finais, então carregar ao vivo. E aqui o telefone aqui dela também tá. Tá ok aí, gente? Tá indo? Tá? Deixamos de falar alguma coisa, assim? Acho que não. Falamos bastante coisa, né, minha mãe? Falamos bastante coisa. Né? Falamos bastante coisas, Agora, nesses momentos finais, né, a senhora falou de ingratidão rapidamente, né? Gratidão não é fácil, né? É difícil. Hoje em dia eu já aprendi mais. Foi? Então, eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi que eu sou Ielorixá. Eu cuido do orixá. E o orixá, esse nunca te deixa, sempre te recompensa. Sorte? Tenho. Me considero uma pessoa... Solidão? Eu gosto. Acho que todo pai de santo é um pouco solitário. Mas sabe que eu gosto um pouco da solidão? Porque eu vivo numa vida tão movimentada. Gosto do silêncio. Eu gosto de chegar em casa, eles que moram comigo, ficam aborrecidíssimos. Eu gosto de chegar em casa, tomar meu banho, ir para o meu quarto, ligar o ar-condicionado, a televisão, fechar a porta. Porque a vida já é muito agitada, eu fico no telefone o dia inteiro. O que lhe dá paz? Tá tudo certinho na minha vida. Meus filhos bem, minha casa de candomblé bem, evoluindo. Isso me dá tranquilidade, me dá paz, sabe? Eu gosto de vida calma, eu não gosto de atropelos. Eu gosto de vida de correria de candomblé, né?
Eu fico deprimida quando eu não tenho uma obrigação para fazer. Aí eu fico deprimida. Por que a mãe Daniele está cansada? Estou cansada um pouco do candomblé de hoje em dia, de você ter que ficar explicando uma coisa que não precisa de explicação. Porque a fé, você não explica. O que você explica é a ciência. Né? A fé, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Me explica por que meu santo não pode vir aqui para a sala nesse determinado momento. Gente, me explica por que essa vela... Tudo, né? Tem uma explicação. O candomblé é feito de conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter tudo. Mas você precisa, antes de qualquer coisa, ter fé. E hoje em dia as pessoas preferem a explicação do que a fé. Sonho. Sonho de ver meus filhos formados. Eu tenho esse sonho de ver meus filhos encaminhados na vida, sabe? Deles... Vai te dar tranquilidade. Vai me dar tranquilidade. Todos trabalhando, todos resolvendo a vida deles, conforme eles queiram. Filho de santo? Sou apaixonada por eles. Tem uns que não valem nada. Tem uns que me dão uma dor de cabeça tremenda. Mas eu amo a todos. Neto de santo? Também. Eu tenho mais convívios com alguns. Eu tenho aqueles netos que não é preferência, né? É convívio. Porque eu tenho muitos, então eu posso ter convívio com quem vem conviver comigo. Gente, mãe Daniele de Iemanjá, essa figura carismática, comunicadora, né? A senhora já teve programa? Já... Não, eu nem gosto. Nem gosta? Não, tá falando da sua cigana, ó. Tem festa da cigana? Tem em dezembro. Dezembro? Como é que é a programação das festas aqui no Axé? A gente tem sempre uma agenda que a gente programa todos os ajoduns e a festa, assim, as minhas particulares, né? Assim, dos meus santos. O meu Exu é dia 7/7, a cigana eu faço em dezembro, para dar um espaço de um para o outro. E o meu Edu é sempre 28 de agosto, né? Aí eu não sou de grandes festas para o meu santo, eu faço de vez em quando. Mas internamente, no dia 28 de agosto, a gente está sempre aqui, botando um peixe ali no quarto de mãe. E a gente tem uma agenda. A qualquer hora eu, né? Acompanhe na rede. Acompanha na rede, é isso. Verdade. É muito de internet? Tá sempre ligada? Não, ela é para mim, meu ogã. É uma das coisas que você se cansou dessa exposição. Eu não tenho muita paciência. Quer falar, mãe, vamos botar uma foto, mãe, vamos não sei o quê. Meu filho é jornalista, né? Uhum. Formado de jornalista em marketing. Mãe, a senhora precisa enganjar, mãe. Ai, não tenho paciência. Mãe, Uma das coisas que a senhora perdeu a paciência. Eu nunca tive, na realidade, para essa parte. Eu gosto de fazer o candomblé. Eu acho bonito, acho interessante, mas eu não sei se é pela timidez normal, né? Eu não sei, essa parte não. Aí eu tenho ela que cuida da rede, tenho o meu ogã Igor, que ele cuida da rede também para mim. Minha mãe, mãe Daniele de Iemanjá, que não é muito fã de futebol, é portelense, adora camarão, ganhar sabonetes e cremes, né? Eu gosto. É vaidosa, mas nem tanto. Hoje se considera madura com toda essa passagem de vida, né, minha mãe? Ama os filhos, mesmo os sem vergonha. Mesmo né? aqueles que me dão dor de cabeça que eu tenho Lidar vontade de com matar. alguns netos, adora camarão, mas gosta de batata frita também. Adoro batata frita, uma pizza, pastel de feira. Está sempre sorrindo, bonita, elegante, não faz tantos procedimentos, mas já fez. Já, não é isso? já Mas fez, não se já. prendeu a isso. Não. A maturidade. O envelhecimento faz parte, né? É verdade. Se você não envelhecer, Mas tá você morre ótimo. nova. Você está ótimo. Essa Obrigada. receita precisa passar, porque tem muita gente aí. Eu digo que sou da água salgada, né? Essa, minha Ai, mãe, tô obrigado. certo. Minha mãe Adorei benção ter também. vindo aqui, tá? Meu pai lhe Gostei abençoe. muito Adorei também. ter vindo aqui. Com certeza, também. Acho que a fruta caiu na hora certa, né? Madura. Estava preocupada porque é a primeira vez, mas foi tudo certinho. Não, perfeito. Eu acho importante esse registro. Estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouco dessa sua vida, dessa experiência que eu não tenho dúvida que é importante para muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir. Por isso eu peço a vocês, essa coisa dos comentários que eu falei aqui, é importante quando a live baixar, vocês irem comentar de novo, porque todos esses comentários caem, né? Então é importante vocês irem lá, curtir, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo, né? Para que a gente possa estar fazendo destas vidas
né, esses exemplos e essa trajetória de décadas possa compartilhar e ser exemplo, né, como são para todas as pessoas que são do candomblé, são do axé, aquelas que estão por vir, né, e que essa história de Mãe Daniele de Iemanjá vai estar no nosso canal no YouTube, Marcelo Freitas Oficial, que eu quero que você vá lá, se inscreva, toque o sininho, né, e me sigam aí no meu Instagram para que vocês possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E o de Mãe Daniele, que é... Daniele Marques Pedroso. E o Axé Diamante. Axé Diamante. De Mãe Daniele. Mãe Daniele, o encerramento é com a senhora. Boa noite, muito obrigada pela atenção. Desejo que Mãe Iemanjá dê vida com saúde para todos nós. Axé. Axé. Oi?